a paixão, o amor, né? Quem nunca passou por essa situação? Esse é o tema do filme Me Chama Pelo Seu Nome, direção de Luca Guadagnino. Produção de 2017, está disponível hoje, em março de 2024, lá na Netflix. Bom, a história se passa na Itália, né? Então tem todo esse clima romântico italiano e é basicamente o romance entre dois homens, um mais jovem e o outro um pouco mais velho. Então vamos lá aos detalhes, né? A direção é bastante precisa, ela procura sempre trazer por meio da imagem uma série de simbologias. A informação que eu tenho é de que o livro tem uma carga erótica bem maior do que você percebe no filme em si. Concorreu a vários Oscars na época dele e ele tem no seu elenco Timothée Chalamet, que faz o papel do Hélio, um rapaz jovem que está descobrindo sua sexualidade. A trama dá a entender que ele seja talvez bissexual, apesar de não deixar essas coisas assim de uma maneira tão clara, tão explícita, e ele vai receber junto com a sua família, lá no verão da Itália, um visitante, um acadêmico que é o Oliver, vivido por Armie Hammer, que também vivencia assim, os dois têm uma química bastante forte, bastante interessante. Quando eu falo química, estou falando química mesmo de atuação. Os atores, eles fazem um trabalho assim muito intenso. E ele vai passar, o filme, ele passa justamente essa ideia do romance. Basicamente é um filme, um drama romântico que vai falar sobre descobertas, fundamentalmente sobre descobertas. As cenas tem algumas cenas que são eróticas, mas nada muito carregado, que é óbvio, se a pessoa que estiver assistindo for de fato homofóbica, talvez sinta um certo constrangimento, mas se você deixar de lado um pouco a homofobia, né, se isso que é possível para uma pessoa homofóbica, provavelmente ele vai ter uma grande experiência, uma boa experiência, porque é uma história de amor, independente do gênero das pessoas ali envolvidas. Ele vai mostrar uma dinâmica bastante intensa entre os personagens, né? O Hélio é um menino de 17 anos que está descobrindo sua sexualidade, ele já tem experiências com mulheres, mas quando ele recebe essa visita do Oliver, ele vê meio que fascinado por essa pessoa, que é um homem inteligente, de porte atlético, bastante bonito, vivido justamente pelo Armie Hammer. Então essa paixão nasce não só pela parte física, é óbvio que o filme evidencia, a trama evidencia bastante que existe essa questão física entre os personagens, mas existe uma atração intelectual também, porque ambos são dois personagens bastante inteligentes. No começo existe um clima meio blasé, um clima meio assim de vaidade entre os dois, mas com o tempo a coisa vai se desenrolando e começa a ter, o filme começa a mostrar, né, uma aproximação muitas vezes dos detalhes dos toques, dos olhares, a própria fotografia procura explorar isso bastante. O Hélio, ele é um autodidata, um músico, ele toca música erudita no piano, também sabe tocar violão, é um rapaz assim bastante maduro para a sua idade, mas porém quando ele se vê apaixonado por esse homem, ele começa a sentir toda aquela insegurança de uma homofobia que está internalizada justamente por conta das vivências sociais, que a gente vai perceber que a família do Hélio é uma família assim bastante liberal, bastante bacana e não demonstra qualquer tipo de obstáculo. O personagem do Oliver, no filme não fica muito evidente, né, que a diferença de idade deles não é tão grande, porque isso é tratado no livro de uma forma mais clara. O personagem do Oliver teria 25 anos, né? O porte físico e a própria idade do Armie não nos permite ter muito essa ideia, né? Tem uma imagem que ele tem lá na casa dos seus 35 anos, mais ou menos, então dá uma aparência dos 10 anos, pelo menos no meu ver, maior para o personagem do que ele teria de fato, né? Então seria um garoto de 17 anos apaixonado por um jovem homem de 25 anos. Não trata-se de um filme que fala sobre sedução de menor ou pedofilia, muito pelo contrário. O clima do filme mostra que existe um interesse mútuo, um consentimento mútuo, uma permissão da família, num contexto social bastante, vamos dizer assim, favorável para o desenrolar desse romance. Mas vamos dizer assim, os conflitos são internos dos personagens, basicamente, né? Principalmente os conflitos do Hélio. Na verdade, o Oliver, ele chega assim, com uma
uma aparência, né? O personagem ele demonstra, assim, aparentemente ter bastante segurança de si, né? E uma certa, até arrogância, digamos assim. Mas, na verdade, com o passar do filme, a gente percebe que o Oliver também tem lá suas inseguranças com relação àquelas emoções que eles estão vivendo, que é a paixão entre dois homens, algo que na cabeça deles talvez não fosse tão possível de acontecer. O filme tem uma série de cenas, como eu disse, eróticas. A que talvez tenha mais chamado a atenção por aí, comentários na internet, na mídia, é a cena do pêssego, né? Tem uma cena ali com conteúdo erótico envolvendo um pêssego, que talvez, falando assim, soe como algo desnecessário, mas no meu ver não é não, porque ele fala muito sobre as descobertas. Então é uma cena que basicamente vem de uma sequência, né, onde o Hélio começa a se tocar, então esse menino de 17 anos começa a se tocar, e aí acaba entrando o pêssego no meio dessa história toda. Então não vejo de forma alguma como algo abusivo. Aliás, eu acho o erotismo até bastante brando, né, apesar da carga erótica que tem, não é o foco principal do filme. Então eu acho que dá para assistir tranquilamente. Mesmo as pessoas que são um pouco mais conservadoras, mas não tanto, né? Porque o filme vai falar justamente de um amor, mas essa descoberta da atração sexual entre esses dois homens. Um pouco mais maduro, um pouco mais jovem, ou os dois com uma bagagem intelectual bastante intensa, um clima erótico que não vem só do erotismo do corpo, vem bastante do erotismo do corpo, mas vem também da questão das afinidades intelectuais. A mensagem do filme é basicamente aquela história do Carpe Diem, né? Aproveite a vida, quer dizer, a paixão chegou. Não sou eu que estou dizendo isso, tá, gente? Falando, quem sou eu para dar recomendação para alguém, né? Mas o filme basicamente diz o seguinte: quando a paixão pinta, é interessante você viver, porque tudo é muito passageiro, a coisa é efêmera, é como o próprio verão que eles estão vivendo ali, né? Então você tem ali poucos dias de convívio entre os dois e explode essa paixão, todo esse amor, esse afeto e toda essa sexualidade que vai sendo descoberta e vai sendo desvendada pelos dois. Então, no caso aí, eu recomendo bastante. Na minha visão, é um filme que vale a pena ser assistido. Eu dou a ele nota 8,5. Ele concorreu a vários Oscars, mas não ganhou. E um detalhe que eu gostaria de falar, né, uma polêmica envolvendo aí o Armie Hammer, se você pesquisar na internet, você vai encontrar aí uma série de comentários, situações que estouraram envolvendo esse ator, mais ou menos recentemente. Então eu recomendo que você assista o filme primeiro, depois você pesquise um pouco sobre o Armie Hammer, que de repente pode quebrar um pouco o clima na hora de assistir o filme, porque é um conjunto de histórias, uma coisa assim um pouco pesadinha envolvendo ele, tá? Então, de qualquer maneira, gente, vai lá, assiste o filme e deixa seu comentário, o que você achou, se vale a pena, se não vale a pena. E se você pesquisou sobre a vida aí do Armie Hammer, os acontecimentos que teve mais ou menos recente, e quiser deixar algum comentário, se quiser que a gente faça um vídeo falando um pouco dessas situações envolvendo esse ator, nós podemos fazer brevemente. Então, gente, beijão, grande abraço e boa diversão. Se for assistir, me chame pelo seu nome. Esse romance que, antes de tudo de ser um romance gay, é um romance mostrando a afetividade entre duas pessoas e uma série de descobertas no campo da sexualidade, principalmente a do Hélio.